Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Fernando Tardelli, sou médico urologista e andrologista e vim comentar com vocês hoje sobre ejaculação precoce. O que é ejaculação precoce? Qual que é o conceito? O que se entende de ejaculação precoce? Só para vocês entenderem, a ejaculação precoce é uma doença que atinge 1 a cada 3 homens e a gente vai ver a estatística mais para frente. Mas para vocês verem como é extremamente comum no consultório urológico, tá certo? E pode dar muito problema para o homem, acabar relacionamento, fazer com que ele diminua a autoestima, a confiança, não tenha vontade de ter novas parceiras. Então tudo isso a gente vai conversar aqui agora. Mas antes eu queria que vocês curtissem o vídeo, se inscrevessem no canal, ligassem o sininho aí para ativação de novos vídeos e comentassem aqui embaixo qualquer comentário que vocês quiserem colocar que agregue aí valor para as demais pessoas. E se quiserem compartilhar o conteúdo, fiquem à vontade, tá certo? Então vamos lá. Para a gente começar a falar sobre ejaculação precoce, primeiro de tudo a gente tem que entender o que é um ciclo sexual. O ciclo sexual no homem e na mulher, mas no homem a gente está comentando aqui, ele tem 4 estágios: o desejo, a excitação, o orgasmo e a resolução. O desejo tem a ver com a libido, então aquela hora que o homem está querendo ter relação, tem vontade de ter relação, de dar uma bimbada, então acaba que esse é o desejo sexual, a libido mais alta do homem. Depois, logo em seguida, vem a excitação. A partir do momento que ele tem o desejo, ele começa a se excitar para subir para um patamar, né? Então ele tem a libido, o desejo, ele começa a se excitar para subir. Ele chega num patamar que dispara uma resposta ejaculatória, né? Ele sabe que ele vai ejacular, então ele acaba chegando ao orgasmo e depois, logo em seguida, cai a resposta sexual do homem e existe o término da atividade sexual. Então, para os pacientes que têm ejaculação precoce, essa resposta, nessas 4 fases, elas estão comprimidas. Então ele tem o desejo muito rápido, ele se excita muito rápido, ele chega ao orgasmo muito rápido e a resolução também acaba a relação bem rápido. Então é aquele paciente que foi acender, já foi acender o fósforo, já queimou o palito e já era. Já lambuzou o torresmo ali mesmo e acabou. A relação precoce, a ejaculação ocorre precocemente e acaba a relação muito rápido, fazendo com que ele tenha um sofrimento psicológico, mesmo ele e a parceira, muito intenso. E o orgasmo não deixa de ser uma experiência sensorial muito boa, né, no ápice da relação. E para a gente entender o que é a ejaculação precoce, o que é definido como ejaculação precoce, a gente tem que entender como é que era feito antigamente, né? Como é que a gente sabia se o homem tinha ou não ejaculação precoce antigamente? É quando ele tinha pelo menos 8 incursões sexuais. Menos de 8 incursões sexuais, ele tinha ejaculação precoce. Então, o que é incursão sexual? Aquela entrada e saída do pênis, a famosa bombada. Ele tinha menos de 8 bombadas e já ejaculava. Esse cara era considerado um ejaculador precoce. Hoje em dia, o tempo, né, ele é dado pelo tempo de latência ejaculatório intravaginal, que é o que a gente chama de TLEI, tempo de latência ejaculatório intravaginal, que é o tempo que, desde quando ele penetra na vagina da parceira até ele ejacular. E a grande maioria dos homens tem esse tempo normal, tá certo? Não é a grande maioria que tem ejaculação precoce, mas a grande maioria tem o tempo normal. E o tempo gira em média de 5,4 minutos pelos estudos científicos, né? Então, se você tem uma ejaculação de 4, 6 minutos, 7 minutos, é um ejaculador normal. Se você tem ejaculações antes de penetrar, logo após a penetração, ou 1, 2 minutos após a penetração, você pode sim ser considerado um ejaculador precoce, dependendo se você tem sofrimento do casal ou não. A gente vai ver os conceitos, né, de ejaculação precoce. Bom, alguns homens têm também a dificuldade de ejacular, né? É aquele cara que ou ele tem um retardo da ejaculação, ele demora muito para ejacular, ou ele tem um problema de ejaculação que ele não ejacula, que é a famosa anejaculação. E existe também a ejaculação retrógrada, que é quando ele tem a ejaculação, só que o ejaculado vai para dentro da bexiga, por causa de abertura da base da bexiga. Isso acontece quando faço cirurgias de próstata ou toma-se medicações para próstata, mas isso eu comento mais para frente para vocês em um outro vídeo. Bom,
O processo de ejaculação agora, como é que é feito o processo de ejaculação? Ele contém 3 fases: emissão, ejaculação e o orgasmo. A emissão é quando junta todo o esperma na região da próstata, ali na base, o que a gente chama de uretra posterior. Então, contrai-se os ductos deferentes, que são os canais que levam o espermatozoide do testículo para a vesícula seminal. Então, eles se contraem unidirecionalmente, levando o esperma para a região da vesícula seminal. A vesícula seminal e a próstata se contraem, tirando todo aquele líquido seminal e colocando na uretra posterior, pronto para ser ejaculado na hora do orgasmo. Então, a ejeção nada mais é do que uma estimulação do plexo pélvico ali com o nervo pudendo, tá certo? O nervo pudendo que vai dar essa contração da musculatura pélvica causada por um estímulo nervoso e os principais músculos que vão se contrair para o ejaculado sair, né, num jato forte ou fraco, dependendo da musculatura do paciente, dependendo da uretra, dependendo da resistência ali da uretra, são os músculos bulbo esponjoso, isquio cavernoso, levantador do ânus e outros músculos da musculatura pélvica. Só que, quando a gente vai ejacular, a vesícula seminal fica na base da bexiga. A bexiga está aqui, ó. A vesícula seminal fica aqui embaixo e a próstata está aqui, e a uretra está aqui na frente. Então, quando a gente vai ejacular, a base da bexiga tem que fechar, porque senão o esperma ele entra na bexiga, que a gente chama de ejaculação retrógrada. Então, fecha a base da bexiga e abre o esfíncter externo, que é o da uretra, o que segura a urina. Mas como é que eu vou ejacular se a uretra está fechada? Então, eu preciso fechar a base da bexiga e abrir a uretra para o esperma sair para frente, não ir para trás, que é o que a gente chama de retrógrado. Então, existe uma contração do esfíncter interno, que é a base da bexiga, colo da bexiga, né? E existe uma abertura ou relaxamento do esfíncter externo da uretra, fazendo com que o esperma seja ejaculado para frente. Os homens que têm a ejaculação precoce, eles têm essas 3 fases muito rápidas: emissão, ejaculação e orgasmo. Então acaba que ele tem muito rápido, ele passa muito rápido por essas fases. O que o ejaculador normal, ele demora muito em uma fase ou em outra. Ele demora, o tempo de emissão ele demora, porque ele fica ali no nheco-nheco e tal, e acaba que mais para frente ele entra no período de ejaculação, que é aquele disparo, né, de uma resposta ejaculatória, e daí sim ele vai ter ejaculação. E nas fases, né, de ejaculação, quanto mais cedo o homem tentar controlar essa fase de ejaculação, maior vai ser o tempo dele, né, ejaculatório. Por quê? Ele tenta controlar e acaba que ele tem um melhor controle ejaculatório. Se ele esperar chegar perto da ejaculação e tentar controlar essa ejaculação, dificilmente ele vai conseguir, tá certo? E agora a gente vai para o conceito de ejaculação. Então a gente viu o conceito de ciclo sexual, a gente viu o conceito de como é uma ejaculação, e agora a gente vai para o conceito de ejaculação precoce, tá certo? Lembrando que a grande maioria dos homens tem uma ejaculação normal, e normal difere muito entre um homem e outro. Lembre-se que a média é em torno de 5,4 minutos, mas difere entre um homem e outro. Agora, um ejaculador precoce, ele tem que ter 3 coisas que definem a ejaculação precoce: a latência ejaculatória baixa, isso quer dizer, um tempo ejaculatório rápido, uma capacidade percebida de controlar a ejaculação baixa, então é um cara que não consegue controlar a ejaculação, e uma diminuição da satisfação sexual, tanto do homem quanto da parceira ou do parceiro. Por quê? Aí existe diminuição da autoestima, piora da relação, ele começa a ficar frustrado porque não consegue satisfazer a parceira, ele tem inibição ou fuga da atividade sexual, ele não quer ter novas parceiras porque ele acaba ejaculando rápido e ele tem vergonha disso, e ele não... a parceira quase nunca chega ao orgasmo, então acaba que tem um problema grande aí para o homem e ele acaba tendo grandes problemas psicológicos em relação a isso. E existe uma pesquisa que compara homens com ejaculação precoce e homens sem ejaculação precoce, mostrando que os homens que têm ejaculação precoce, eles têm uma menor confiança, uma menor autoestima e uma pior qualidade de vida.
vocês verem como é importante, né? Então, quais são os tipos de ejaculação precoce que a gente tem? Na realidade, são 4 tipos, mas eu vou comentar 2 iniciais e depois eu comento os outros 2. Os 2 iniciais são ejaculação precoce primária ou de longa data e ejaculação precoce secundária ou adquirida. Então vamos primeiro para a ejaculação precoce primária. A ejaculação precoce primária, ela ocorre em todas ou quase todas as relações que o homem tem, desde as primeiras relações que ele teve. Então lá quando ele se conhece por gente, teve a primeira relação, ele já ejaculou, já lambuzou o torresmo antes da hora ali que ele queria, então acaba que ele é um ejaculador precoce, né? Só para vocês terem uma noção de tempo agora, em 80% dos ejaculadores precoces primários, eles têm uma ejaculação entre 30 segundos e 1 minuto. Então a grande maioria dos ejaculadores precoces ejaculam em menos de 1 minuto. E só 20% dos ejaculadores precoces primários vão ejacular entre 1 e 2 minutos. Mais que isso, normalmente é uma ejaculação precoce adquirida, que são ejaculadores que têm uma vida normal, tinham uma ejaculação normal, e eles passam a ter uma ejaculação precoce em algum período da vida, seja lá por qual motivo, né? Perdeu o emprego, está ansioso com alguma coisa, alguém da família faleceu, então acaba que ele começa a ficar muito ansioso e acaba tendo ejaculação precoce. E normalmente a ejaculação precoce adquirida, o homem tem uma ejaculação em torno de 3 minutos ou um pouquinho mais, né? Então, quando a gente faz uma estatística de quantos, se você perguntar para todos os homens quem tem ejaculação precoce, a estatística vai ser 1 a cada 3 homens relata que tem ejaculação precoce, né? Só que, isso quer dizer 30%, só que a gente sabe que se a gente for perguntar quantos homens têm ejaculação precoce com um tempo de ejaculação menor que 1 minuto, é em torno de 2,5% só da população masculina e não 30%. Então a gente aí abre mais 2 vertentes da ejaculação precoce, que é o que? A ejaculação precoce variável e a ejaculação precoce subjetiva. O que é a ejaculação precoce variável? É aquela que a gente tem como se fosse a ejaculação precoce adquirida. O cara tem uma ejaculação precoce normal e ele passa em algum momento da vida a ter uma alteração da ejaculação, ele ejacula muito mais rápido por causa de algum motivo específico daquele momento, só que logo em seguida essa coisa melhora e ele para de ter ejaculação precoce, volta a ter uma ejaculação normal. E a ejaculação precoce subjetiva é aquela que o paciente, você chega no consultório, ele relata que tem ejaculação precoce e o médico pergunta, mas que você define sobre ejaculação precoce, né? Ah, doutor, eu tenho ejaculação e depois de uns 10, 15 minutos eu ejaculo. Você fala, não, mas cara, isso não é ejaculação precoce, isso não entra no conceito. Para ele entra, para o paciente entra, né? Para o homem entra, mas para nós urologistas isso não entra no conceito de ejaculação precoce. Então é o que a gente chama de ejaculação precoce subjetiva, é o que o paciente acha, mas ele não realmente tem a doença, né? Então, lembrar, o ciclo sexual, a gente tem o desejo, a excitação, o orgasmo e a resolução. Aí o fluxo ejaculatório tem a emissão, a ejaculação e o orgasmo. Normalmente o orgasmo está associado à ejaculação, mas pode estar também não associado. Tem aquelas pessoas que têm orgasmo seco, que ejaculam, quer dizer, que tem o orgasmo e não tem a ejaculação, mas é mais raro isso acontecer. E também tem a ejaculação precoce primária, que necessariamente precisa ter um tempo de latência ejaculatório baixo, um controle da ejaculação ruim e um sofrimento do homem e da parceira também, caso ele tenha parceira ou parceiro. Então, um sofrimento ali pessoal, tá certo? Então, espero que eu tenha agregado conhecimento para vocês. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ligar o sininho, deixar algum comentário que vocês acham pertinente, alguma pergunta que vocês tenham e compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem. Grande abraço, muito obrigado.